Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando hoje, segunda-feira, mais uma semana muito especial em nossa igreja, com várias atividades, muitas programações que estarão acontecendo e a partir de agora, tanto presenciais quanto também online através da internet. E neste horário, 18 horas, nós continuamos com o nosso programa especial de oração, que reúne a Igreja do Senhor Jesus para orar todos os dias, às 8 horas da manhã, meio-dia e 18 horas. Neste horário, 18 horas, além do período de oração, do momento especial de oração, também acontece uma série de estudos bíblicos cada semana com um tema importante que nós extraímos da Bíblia Sagrada para aplicar ao nosso coração, à nossa vida cotidiana. Durante esta semana, estaremos falando sobre a igreja. Estaremos falando sobre igreja, porque na semana passada nós retomamos com as atividades presenciais, ou seja, os irmãos estão retornando para as atividades da igreja aqui no templo, porque o decreto municipal está permitindo, depois desses meses de isolamento social por causa da pandemia da Covid-19. E é exatamente motivados por este retorno das atividades da igreja com a presença dos membros que nós estamos trazendo uma série de mensagens falando sobre o tema A Igreja de Cristo, a comunidade do povo de Deus, e estaremos durante esta semana trazendo também uma série de estudos para falarmos um pouquinho sobre o tema Os Atributos da Igreja de Cristo. Os atributos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para o nosso estudo de hoje, que é o primeiro desta série, serão ao todo 5 estudos, cada estudo com uma média de tempo de 10 minutos de duração. Eu quero trazer a Palavra de Deus, a Bíblia, que é a base para todos os estudos que nós realizamos aqui. Em Hebreus capítulo 10, do versículo 24 até o versículo 25, ou seja, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, onde está escrito: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Veja, o autor desta carta aos Hebreus, que nós não temos certeza, talvez o apóstolo Paulo, talvez algum outro dos apóstolos do Senhor Jesus, ele está falando sobre a igreja. O tema aqui é a igreja. Ele está falando numa transição entre o Antigo e o Novo Testamento, aqueles que estavam vindo do judaísmo para o cristianismo, portanto, traziam consigo toda a religiosidade judaica. E agora eles estão mergulhando numa nova doutrina, num novo ensino. E ele vai falar aqui exatamente sobre a igreja, né, que é o fundamento e a importância dessa nova história que está sendo escrita. E eu creio que de vez em quando nós precisamos voltar a esta doutrina bíblica e fazer a igreja repensar o conceito bíblico de igreja. Por quê? Com o passar do tempo, talvez sejamos levados a esquecermos de algumas prioridades, então é preciso sempre relembrar e fortalecer isso em nossa mente, em nosso coração. Falar sobre a igreja é importante, porque essa é uma doutrina básica da teologia cristã. Na verdade, a igreja, ela é sinônimo de teologia bíblica cristã prática, porque é na igreja que nós colocamos em prática, que nós vivenciamos a maior parte daquilo que ensinamos a partir da Bíblia para o povo de Deus. Então, nesta semana falaremos sobre este tema, os atributos da igreja. Os atributos da igreja, que são 4. A igreja é única, a igreja é santa, a igreja é universal e a igreja é apostólica. Hoje faremos uma introdução, conceituaremos um pouco a igreja e a partir de amanhã, terça-feira, estaremos aqui às 18 horas falando sobre o primeiro dos atributos da igreja, que é o atributo da sua unicidade. Antes dos atributos, então,
A pergunta para nós respondermos hoje é: e o conceito de igreja? Ora, igreja é o povo de Deus. É o povo de Deus reunido, é a congregação dos santos, dos salvos. É esse momento em que nós reunimos, que nós ajuntamos, que nós congregamos os homens de Deus, as mulheres de Deus, as pessoas que um dia tiveram uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, as pessoas que um dia tomaram uma decisão de seguir a Cristo e entregaram o seu coração ao senhorio de Jesus e, portanto, o seu nome agora já está escrito no livro da vida eterna. Este momento em que estamos assim reunidos é que chamamos de igreja. Igreja. E para falarmos sobre igreja, o melhor texto que nós temos, a história da igreja está relatada no seu início, no seu primeiro século, em Atos dos Apóstolos. Nós temos as demais cartas, mas Atos dos Apóstolos é oficialmente a história da igreja contada no Novo Testamento por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Nós temos aqui então nestas 4 grandes virtudes ou qualidades que o concílio realizado em Constantinopla no ano de 381 definiu. Ou seja, os líderes da igreja no ano 381 depois de Cristo estavam reunidos em Constantinopla, realizaram um concílio e definiram os 4 atributos ou características ou qualidades principais que definem a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a definição foi essa, A igreja é caracterizada basicamente pela sua unidade, pela sua santidade, pela sua imensidade ou universalidade, e eternidade e veracidade de Deus, como escreve em seu livro, muito bem, aliás, a este respeito, o pastor Mark Dever. Se considerarmos essa decisão da liderança da igreja em 381 depois de Cristo, todas as igrejas então deviam ter esses nomes, em seu nome principal. Ou seja, no nosso caso, nós que somos a primeira igreja batista de Macaé, o nosso nome deveria ser, segundo aquele concílio, o nosso nome de identidade, Primeira Igreja Batista, Única, Santa, Universal e Apostólica na cidade de Macaé, porque todas estas 4 qualidades ou esses 4 atributos devem fazer parte da nossa vida, da nossa história todos os dias. Há uma riqueza impressionante em cada uma dessas 4 palavras. Há um brilho, uma beleza, uma emoção, há uma importância capital para nós. Por isso, esta semana estaremos estudando sobre esses atributos. Por quê? Porque temos que ter cada dia mais consciência da nossa fé e do que nós somos e devemos fazer como igreja. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, ele escreveu isso. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Portanto, nos próximos dias, nós vamos procurar um aprofundamento e estaremos falando aqui sobre este tema, compreendendo melhor o que significa cada um dos 4 atributos da Igreja do Senhor Jesus. Falaremos sobre unidade, santidade, universalidade e o apostolado na Igreja. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta. Conto com a sua presença e a sua participação. Amanhã, terça-feira, às 18 horas. Até lá, que Deus continue abençoando você e também toda a sua família.